sobre os outros LLMs. Então, depois que vocês se distraírem com a OpenAI, tem outras novidades. Uma é a família que a Meta disponibiliza, que eles chamam de Llama. Llama significa alguma coisa que eu não me lembro mais do que é, mas Llama é esse animalzinho simpático aqui, que é o primo irmão do camelo. Aí ontem eu estava contando para os alunos de graduação como é que a Llama que habita, né, a América do Sul é prima irmã do camelo que está lá no norte da África. Acontece que os ancestrais, tanto da lhama quanto do camelo, eles começaram, a espécie, né, começou na América do Norte. E depois é que ela especializou para lhama e camelo. E naquele tempo, naquele tempo que eu digo, uns bilhões de anos atrás, a América do Norte, Europa, todos os continentes eram uma coisa só, a Pangeia. Então, o ancestral, né, a espécie ancestral da lhama e do camelo começou na América do Norte, depois foram se espalhando. Aí, depois que se espalharam, aqueles continentes se afastaram um do outro. Então, é um pouco espantoso isso aqui ser primo irmão do camelo e do dromedário, mas a gente tem que olhar o que aconteceu alguns milhões de anos atrás. Então, a lhama é da família dos camelídeos, né? Agora, por que eles escolheram a lhama, eu não faço a menor ideia. Esse paper original aqui, que introduz o lhama, do povo lá da Meta, ele é muito bem escrito. Esse paper aqui vale olhar depois. Ele é relativamente grande, mas ele tem uma descrição bem interessante de como o modelo foi criado. Aí vocês podem pensar o seguinte: por que Llama? Por que a Meta está interessada em produzir algum LLM se eles não estão vendendo esses troços? Na verdade, você pode muito bem imaginar que eles criam esses modelos para encher o saco da OpenAI, da Anthropic e dos outros, e do próprio Google, né? E disponibilizam esses modelos para você se distrair. Você pode baixar isso aqui e usar à vontade. O Llama, quando foi disponibilizado, você podia baixar, usar à vontade, mas não podia vender nada que tivesse o Llama dentro. O Llama 2, eles já deram uma guaribada no Llama, e o Llama 2 você pode baixar, se distrair, colocar no seu produto e vender. Então, isso aqui não tem, é open source mesmo, né? Então, tem alguma diferença entre esse e esse? Sim, esse aqui foi um treinamento mais fino e tirando as coisas tóxicas da web que eu comentei na hora de falar do ChatGPT. Bom, agora esse Llama 2 aqui não foi treinado para seguir instruções. Então, depois eles lançaram bem mais recentemente, em janeiro, com o Llama, que eu vou comentar daqui a pouco. Esse aqui é bem interessante. E essas coisas todas estão disponíveis através dessa interface aqui. Não existe um ChatGPT com Llama por baixo, mas existe o Perplexity com Llama por baixo. Tá? Então, aquele que eu comentei originalmente, né, aquele primeiro paper, esse paper aqui, né, nota que quando eu estou falando, aquilo que eles apresentaram um tempo atrás, na verdade foi um pouco mais de um ano atrás, né? Isso aqui, dia 24 de fevereiro de 2023, tem um ano e 2 semanas que eles lançaram esse modelo, mas ele já é obsoleto. O que eles fizeram? Na verdade, o interessante é a gente olhar qual é o tamanho, primeiro qual é o tamanho do modelo, né? Um modelo, o maior deles com 65 bilhões de parâmetros, é um modelo grandinho, mas não é o maior deles. Tem modelos que é quase uma ordem de grandeza maior do que isso, né? E treinado, como tem montanhas de parâmetros, ele tem que ser treinado num volume grande de dados. Na verdade, eles dizem que foi treinado em trilhões de tokens, né? E esses trilhões de tokens aqui não fica muito claro onde é que isso aparece, mas tem o tamanho de cada uma desses datasets aqui. Isso aqui é um dump da web, né? Um crawling da web. O C4 acho que é outro. O próprio GitHub, que a gente está acostumado a ver, a Wikipedia, uma coleção de livros de domínio público, o Archive, que é onde uma parte desses papers vem. Quase todos os papers, hoje em dia, eu basto do Archive. É muito difícil você pegar um paper que não tenha sido publicado no Archive, que é um paper recente e interessante. Está tudo no Archive. Então, eles usaram o Archive também e o Stack Exchange.
É interessante a gente olhar isso daqui por uma razão, né? É o web, né? Wikipedia, web, blá, 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 mais alguma coisa que tem código no meio do caminho, GitHub, Stack Exchange, e mais coisas acadêmicas mesmo, o archive, né? Então, esse troço aqui foi treinado essencialmente com dados da web, com mais alguma coisa que estava lá no GitHub. Bom, e aí, como é que você mede se esses modelos são adequados, se eles funcionam bem ou não funcionam bem? Claro que tem a opção de benchmarks para você testar o seu modelo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas isso aqui é uma maneira de você verificar, bom, será que ele é capaz de resolver questões matemáticas? Como é que está a geração de código desse modelo? Então, são benchmarks especializados por algumas tarefas aqui, né? Interessante ver esses benchmarks também. Então, é um modelo muito grande, treinado em uma quantidade muito grande de tokens, e isso veio de fontes de dados conhecidas. Então, o que esse paper aqui faz é discutir um pouco como foi esse processo de criação do Llama. Muito bom esse paper. O Llama 2, eu vou pular direto para o anúncio de um mês e pouco atrás, que é o Code Llama 70D. A gente está usando uma versão do 70D para testar lá as brincadeiras que a gente faz, né? Bom, essa tralha, o 70B, ele tem algumas coisas interessantes. O 70B Instruct, esse aqui, ele é, na verdade, o 70B retreinado para seguir instruções em linguagem natural. Então, no fundo, o competidor do GPT-4, do GPT-3.5, é esse modelo aqui, tá? Esse outro aqui, que é o que chama Python, foi retreinado, fine-tuned para Python. Enfim, esse aqui é o básico, tá? Bom, eles dizem que o CodeGamma é melhor do que os outros no estado da arte. Eu tenho uma tabela daqui a pouco com esses dados, né? Então, se vocês estão interessados em baixar algum modelo, usar esse modelo à vontade, empacotar essa tralha e disponibilizar como um produto, esse aqui é um bom começo, tá? Aí eu fui brincar com a minha pergunta favorita, né? Abrir lá o Perplexity. Oi. Isso. Só para eu entender como é que funciona o treinamento desses modelos, porque para mim não fica claro, porque é um aprendizado supervisionado. Como é que eles pegam esses dados? E aí, você me corrija se eu estiver falando uma besteira. E aí eles pegam esses dados, ok, vão gerar uma tokenização, mas como é que ele faz essa criação sei lá, da supervisão dos rótulos? Então, do Llama 2 não tem muito detalhe. Deixa eu voltar aqui. Esse paper aqui, apesar de ser bem longo, não é tão interessante. Essa resposta à sua pergunta é lendo esse paper aqui. Eles aqui descrevem em relativo detalhe, não é tanto detalhe assim, como é que eles treinaram esse modelo gigantesco com aquele volume enorme de dados. Então, por isso que eu gosto desse paper. Ele é mais detalhado do que o normal, embora seja um paper gigantesco, né? Bom, Entendi, obrigado. não, dá uma olhada, é bem interessante. Onde é que eu estava? O Perplexity, né? Então, eu fiz aquela famosa pergunta, onde é que Dom Pedro I está enterrado, e o Perplexity me respondeu o que está escrito aqui. Não é um texto tão longo quanto o que o GPT me respondeu, ou que na época o Bard me respondeu, mas o texto está exatamente correto. Ele me disse que o corpo do Dom Pedro, essa figura horrível aqui, está lá em São Paulo, e o coração dele, que não acho que não aparece aqui em nenhuma dessas fotos, está na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, em Portugal. Então, isso aqui está absolutamente correto. E ele acrescenta uma informação que não foi o que eu perguntei são só essas três linhas. Ele acrescenta uma informação adicional, dizendo que o coração veio para cá nas comemorações do bicentenário da independência, o que é verdade. E aqui em cima tem as fontes de informação, claro que é o Wikipedia, essa é a Wikipedia
esse verbete da Wikipedia sobre o coração, esse verbete da Wikipedia sobre Dom Pedro I em geral, e aqui essa notícia da BBC veio acrescentar essa última frasezinha aqui. Então, essa história aqui é bem melhor do que a lero-lero que o GPT me gerou. Tá? Aliás, a história do Dom Pedro I é interessante da gente ver. Bom, quando o Llama foi disponibilizado, esse Llama aqui foi disponibilizado, ele não tinha sido treinado para seguir instruções, não é um chat model, esse é um language model. Então, o pessoal do Stanford fez a seguinte gracinha. Esse paper aqui já é velho, tá? Apesar de ser de 1 ano atrás, esse paper aqui é antigo. Eles criaram uma versão do Llama para seguir instruções. Isso aqui, hoje em dia, é obsoleto, porque se você quer alguma coisa para competir com o ChatGPT, é esse modelo aqui que vocês teriam que usar. Esse foi retreinado para seguir instruções. O original, o Llama, não tinha sido treinado para isso. Então, o pessoal do laboratório lá de Stanford aproveitou e retreinou o Llama para seguir instruções. Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que esse troço aqui é obsoleto, que foi feito 1 ano atrás, e patati, patatá. Porque a forma que eles usaram para retreinar é bem interessante. Bom, e é claro, como eles não têm lá muita imaginação, eles chamaram o modelo retreinado deles de alpaca. Alpaca é um primo irmão também do llama, do dromedário, do camelo, só que a alpaca é criada em cativeiro por causa do pelo. O pelo da alpaca é super compacto. Se uma alpaca deita no chão e o chão está molhado, ela não se molha de jeito nenhum. Então eles usam o pelo da alpaca para fazer suéter e custar caro para a boca. E ela é muito menor do que a lhama. A lhama é usada como animal de carga, a alpaca é muito pequena para isso. Então esse carinha simpático aqui é a alpaca. Então, o Alpaca 7B, na verdade, é o Llama 7B, um modelo relativamente pequeno, não é que seja pequeno, relativamente pequeno, que foi retreinado para seguir instruções. Aí essa figura aqui dá uma ideia bem interessante do que eles fizeram. Você retreinar qualquer coisa, fazer planetinho ou qualquer coisa, significa que você tem que gerar uma montanha de dados. Esse que é o problema. Não é nem claro que você tem que ter poder computacional, mas o problema é gerar uma montanha de dados para você retreinar. E seguir as instruções não é um negócio tão simples assim. Então, o que esse pessoal do Alpaca fez? Ele criou um dataset pequenininho com 175 instruções da seguinte forma. A instrução tinha mais ou menos essa cara daqui. Instrução. Brainstorm de uma lista de resoluções possíveis de ano novo. Então, isso aqui é a instrução. O que você espera que o sistema responda com essa instrução aqui? Você espera que ele responda, então, escreva aqui qual é a lista que você espera que ele responda. Por exemplo, perder peso, fazer mais exercício, comer melhor. Então, isso aqui tudo se referencia. Para mim, seria todos elas aproveitar. Então, 75 pares de instrução em linguagem natural e alguém escreveu qual é a resposta esperada dessa instrução. Só que 175 pares é muito pouco. Então, eles injetaram isso no GPT 3.5, isso aqui é o nome do GPT 3.5, para complicar, eles deram uns nomes estranhos, né? E mandar com a instrução de pegar esses 175 exemplos e gerar coisas parecidas, instruções parecidas. Então, rodaram lá o GPT 3.5 e o GPT gerou 52 mil instruções. Por exemplo, essa instrução aqui embaixo não foi feita por um ser humano, foi feita pelo GPT 3.5. Você vê que elas são parecidas, né? Brainstorm, ideias criativas para projetar uma sala de conferência. Qual é a resposta que o GPT gerou? Incorpore componentes flexíveis como paredes móveis, furniture, sei lá o quê. Né? Bom, então, isso aqui já foi uma coisa interessante, né? Você pega algo que é feito à mão
manda o GPT ampliar para algo muito maior, né? De 175 para 132K. Isso aqui já é razoável. Então, eles retreinaram o 7B, o Llama 7B, com esse conjunto de instruções, que tem mais ou menos essa cara daqui, e fizeram o Alpaca 7B. Então, essa forma de expandir as suas instruções, na verdade, a gente usou há pouco tempo atrás, semana passada, na verdade, para fazer fine-tuning de um modelo para gerar SQL. E melhorou o modelo em 3%. Pô, só 3%? Uma melhora substancial no que a gente tinha antes, né? Certo tipo de instrução que a gente não conseguia gerar o SQL direito, passando exemplos gerados assim para fazer fine-tuning, passou a funcionar. Então, isso aqui é uma ideia que eu achei interessante. Tá? Bom, o que a gente espera que vocês façam no curso? Bom, pode dar uma olhada no paper original, que, como eu disse umas 30 vezes, ele é bem interessante. Dá uma olhada no 70B, e aí ver algumas aplicações do 70B, como, por exemplo, o Alpaca, só porque essa ideia é interessante. Depois, no final, é que a gente pode começar a explorar mais aplicações. Tem um monte de aplicações usando o CodeGamma. Já tem um monte de aplicações no CodeGamma, embora isso aqui tenha saído há um mês atrás, né? Então, pegar essas aplicações mais recentes e mostrar para a gente como é que essa coisa aqui está funcionando, né? Então, o padrão é o mesmo. Vamos dar uma olhada nos fundamentos. Depois de maio, depois do dia 1º de maio, a gente dá uma olhada nas aplicações. Se quiser olhar o Perplexity também, pode olhar. Bom, aí quando chega nas coisas do Google, as coisas do Google têm uma peculiaridade, eles vão mudando. Isso aqui é GPT, GPT-1, GPT-2, GPT-3, 3.5, 4, 4 Turbo, não sei o que, mas tudo é GPT. Llama também é Llama, Llama 2, Code Llama, não sei o que, é tudo Llama. O Google se perdeu no meio dessa confusão. Os modelos do Google, um chamava BERT, há 5 anos atrás, esse que eu disse que está completamente obsoleto. O BERT, aí tinha o Roberto, não sei o que, blá blá blá. Depois apareceu o T5. O BERT é fácil da gente usar, ele hoje, visto de longe, ele é relativamente pequeno. O T5 já é meio complicado da gente usar. Aí, como se não bastasse isso, eles começaram a lançar modelos com outros nomes. Esse Lambda aqui, que na verdade já tem 2 anos, né? É uma evolução do BERT e do T5. É um modelo bem grandão, foi treinado em datasets não muito diferentes daqueles que eu falei do Llama, né? Num volume bastante grande de tokens. Nota que esse cara daqui, o Lambda, foi treinado usando também diálogos que eles captaram na internet. Então, esses diálogos servem para você usar para treinar o instruction following, coisas dessa natureza, eles extraem de diálogos. Então, aqui já tem, esse paper aqui tem umas ideias interessantes também. Eu não pus a referência aqui, mas eu sei qual é. Tem uma coisa nesse paper que eles discutem com algum detalhe, que é um problema do groundness. Groundness é aquela história que aconteceu com o Dom Pedro I, né? Por que o ChatGPT me respondeu que o coração dele está na igreja do sei lá o quê, em Salvador? Não tem o menor cabimento. Quer dizer, é um fato que não corresponde à realidade, né? Então, a gente não gostaria que isso acontecesse. O Llama, o Llama olhando por dentro da Perplexity, não acontece isso. Então, esse paper que eles discutem em Lambda, eles vão em detalhe como é que eles tentaram garantir que o modelo só gerasse ou só usasse fatos que de fato é ótimo, fatos concretos, reais, né? Então, quando gerava algum fato, eles procuravam olhar no Google para ver se aquilo de fato era verdade e reforçavam a geração daquele fato. Já é fácil de falar, mas bem complicado
de embutir no treinamento da LLM. Então, o paper do Lambda ele é interessante para a gente dar uma espiada em função dessas discussões do que uma LLM deve garantir. Groundness deve ser segura no sentido de não repassar fatos ofensivos que por acaso existam na web, por aí afora. Então, é um paper antigo, mas que tem ideias interessantes, né? Conceitos que vale a pena. Depois, isso aqui foi em janeiro de 22, então já tem algum tempo. No ano passado, depois que o GPT, o ChatGPT já tinha sido lançado, a Google começou a publicar uma série de outros modelos. Esse aqui nota que esse aqui é 137, né? Esse aqui, 137, é mais de 3 vezes maior do que o anterior. Esse aqui já diminuiu um pouco. O Palm 2, na verdade, é mais econômico e o treinamento dele é bem grande. Nota que esse modelo aqui, eles injetaram informação acerca de, por exemplo, geração de código automático, que não tinha nesse modelo. Tá? Então, são evoluções simplesmente porque você melhorou o treinamento dos modelos. Aí, não me lembro mais que época que foi, eu não anotei aqui, a Google disponibilizou o Bard. Na época que o Bard foi disponibilizado, lembra que o Bard usava esse modelo aqui. Na época que o Bard foi disponibilizado, você não podia usar o Bard aqui no Brasil. Eu disse, tá bom, você não pode usar o Bard aqui no Brasil, mas a gente pode fazer pass-through para algum lugar e usar o Bard. Então, fiz pass-through para algum lugar usando esse browser aqui, que eu nem sei mais qual é. Eu tinha isso instalado na minha máquina, mas eu nem tenho mais. Vou ter que reinstalar. E aí testei o famoso exemplo de onde é que Dom Pedro I está enterrado, e ele me responde com tudo quase correto, exceto dizendo que ele nasceu no Porto. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui, ó, o que está em azulzinho aqui, está correto. Ó. Coração lá na igreja do Porto, corpo na cripta, e aí ele gratuitamente escreve mais essas outras coisas aqui, inclusive que ele nasceu no Porto. Por que diabos ele resolveu gerar essas coisas? Só o navegador sabe. Né? Então, o Bard não passou no teste do Dom Pedro I. Ainda teve esse incômodo de eu ter que baixar esse browser aqui e fazer um teste para os Estados Unidos para poder usar o Bard. O ano passado, no segundo semestre, teve um grupo que estudou o Bard. Deu bastante trabalho a eles na época. Conseguiu usar as coisas do Google, mas eles fizeram um bom trabalho. Esse ano talvez esteja mais fácil. Então agora, bem mais recentemente, isso tem pouquíssimo tempo atrás, o Google resolveu acabar com essa confusão, ou pior do que isso, né? Dar um nome a essa confusão e lançou o Gemini. Vamos escrever, vou falar em português, não Gemini. Então lançaram o Gemini como sendo, na verdade, uma renomeação do Bard e supostamente com modelos mais interessantes. Esse Gemini aqui, quem for mexer com isso, talvez seja interessante a gente criar a conta do modelo do Gemini Pro, Gemini Advanced, que você tem 2 meses de graça. Eu tenho minhas dúvidas, eu não criei essa conta, mas eu tenho minhas dúvidas se você consegue realmente 2 meses de graça com poder computacional bom, ou são 2 meses de graça capenga, né? Mas talvez seja melhor, o mais fácil, você expor a funcionalidade do Gemini do que foi o ano passado para o pessoal expor a funcionalidade do Bard. Tá? Então, a lógica disso daqui vai ser a mesma coisa. Vou sugerir para vocês lerem um paper mais antigo, esse paper aqui, com ênfase
na preocupação deles em não falar muita bobagem, embora acabei de dar exemplo que eles falam, né? Então, a novidade desse paper, a importância desse paper está na discussão desse conceito. Não vale a pena falar muito mais dessas coisas daqui e aí mergulhar no que é o gênero e o que a gente pode fazer com ele. Tem coisas bem interessantes que vocês veem por aí, sabem mais do que eu. Bom, agora tem um outro assunto aqui que é meio em aberto, né? Então, já comentei rapidamente das três famílias, a lógica é sempre a mesma em cada uma delas, mas sobra um monte de outros modelos que andam por aí que vale a pena a gente olhar. Esse aqui é o site que eu entrei no começo da aula, que é, até certo ponto, um resumo razoável de recursos nessa área. Foi aqui que eu encontrei um outro livro de dezembro do ano passado, que ainda nem olhei. Comprei, baixei da pro meu Kindle, mas nem olhei. Tá? E tem um monte de cursos sobre LLMs e por aí afora. E eles têm uma coisa interessante, que é uma lista de LLMs ao longo do tempo. E dentro dessa lista, eu acho que das últimas que aparece, é, é o da Anthropic, né? Esse modelo da Anthropic, que chama Claude, né? Padece, acho que não tem aqui, não tem nenhum print aqui, ele padece do mesmo problema que o BERT, na época foi lançado, padecia, né? Você não pode usar aqui no Brasil. Meu Deus do céu, de novo. Tá. Bom, mas esse Claude aqui, cuja última versão, essa versão menorzinha aqui, aparentemente só foi disponibilizada há dias atrás, tá? Dizem eles que funciona tão bem ou melhor do que os GPTs e o Gemini. Esse primeiro coluna aqui são benchmarks, aquele benchmark de codificação que eu comentei, o outro que eu tinha comentado de solução de problemas de matemática. Agora tem uns três primeiros aqui que eu acho bem interessantes, que na verdade, provas. Prova, prova, e cadê que mais prova aqui? Outras provas daqui. Tá? Então, é interessante. Isso aqui é conceitos gerais, question and answer. Bom, então eles rodaram um Claude nas três encarnações dele. O modelo mais completo, o maior modelo é esse Opus aqui. Então, essa primeira coluna em verdinho aqui. Os outros são modelos menores. E colocaram aqui os competidores, o GPT-4 3.5 e as duas versões do Gemini. A gente tem usado consistentemente o GPT-4 e ele é consistentemente bem melhor do que o GPT 3.1 e não custa tão barato assim. Então, não esquece esse cara daqui. Vamos olhar esse cara daqui. Então, o que eles estão dizendo é que nessas competições aqui simples, os dois são mais ou menos equivalentes e, na verdade, o Google é um pouquinho pior, né? Nessa outra história, que são questões mais avançadas, apesar dele não ter um desempenho assim brilhante, né, 50%, ele foi bem melhor do que o GPT-4. Nessa história aqui de matemática, vamos chamar elementar, ele foi muito bem. O GPT-4 foi bem, mas ele não foi tão bem quanto ele. Só que se vocês olharem o que está aqui em cinzinho embaixo, isso tem uma coisa interessante. Esse troço de shot aqui significa que você dá uns exemplinhos para o modelo, para ele tentar seguir aqueles modelinhos. Zero shot significa que você não deu exemplo nenhum na raça, digamos assim. É o que o modelo foi treinado, sem nenhuma dica adicional. Então, o fato dele ser 95, o Claude 3, né, e o GPT-4 ser 92, a diferença é pequena. Só que o Claude
não recebeu nenhuma dica. Enquanto o GPT, eles pegaram 5 exemplos lá que ao longo do curso a gente vai olhar. Math Solving é a mesma discussão, depois tem o Multilingual aqui. O Multilingual ele foi bem melhor do que dos outros modelos. O Code, que também é alguma coisa que interessa para a gente, ele foi bem melhor do que o GPT. Nota que está faltando aqui, seria interessante pegar essa comparação, deve ter em algum lugar, com o Llama 2. Né? Pegar o Code Llama e ver o quanto o Claude e o Llama 2, o Code Llama 70B se comportam. O que tem mais aqui de interessante? Então, essa tabela daqui, se vocês pegarem, acho que tem no Awesome LLMs, tem uma tabela parecida com essa em algum lugar da web, eles comparam os modelos que não são aqueles tradicionais com os modelos tradicionais. Modelos tradicionais, esse aqui não quer dizer que não seja tradicional, é da Anthropic, né? Mas, enfim, não é o que está muito na boca do povo. Ah, tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar, deixa eu voltar atrás. Acho que eu nem coloquei aqui. Bom, nem coloquei aqui. Esses modelos da Google, aparentemente, eles têm uma área de trabalho muito maior do que os outros. Quando eu li isso em algum lugar que eu apaguei aqui, eu levei um susto. Eu disse, caramba, isso aqui eu coloco um livro inteiro aí dentro e ele vai se virar. Então, eu fiquei em dúvida exatamente qual era a vantagem de você ter uma área de trabalho tão grande assim, que a probabilidade do modelo se perder com muita informação adicional é alta. Mas talvez eles estejam preocupados com geração de vídeo, por exemplo, e aí você passaria exemplo na área de trabalho. Então, é uma coisa para a gente explorar quando for olhar o Gemini. Bom, então, novidade existe vida inteligente, além da OpenAI, do Google e da Meta. O Anthropic prova que ele funciona bem. Né? No final dos tempos, muito tempo atrás, um ano atrás, tinham outros modelos desses interessantes que valia a pena a gente estudar. Dois semestres atrás, a turma, o grupo que ficou preocupado com esses modelos adicionais, colocaram esse modelo, o GPT-4All, para funcionar e fizeram uma brincadeirinha. Bom, qual é a ideia desse modelo aqui, que na época era uma coisa interessante? É a mesma coisa do Alpaca. Esses caras aqui fizeram a mesma coisa que o pessoal de Stanford fez. Eles pegaram um modelo disponível, que não era um modelo treinado para seguir instruções, e retreinaram esse modelo para seguir instruções. Como é que eles fizeram essa brincadeira? Eu tirei a figura. Eles fizeram essa brincadeira exatamente de retreinamento, exatamente como o pessoal de Stanford fez para criar o Alpaca a partir do Llama. Tá? Então, faz um pouco de perguntas e depois usa o GPT para gerar uma quantidade muito maior de exemplos. No caso aqui, se vocês olharem, a quantidade de exemplos que eles usaram para fazer o fine-tuning do Llama 3D é bastante alta, 800 mil exemplos. Tá? Então, isso aqui foi complicado de produzir. Esse paper aqui é bem pequenininho, mas eles discutem tá bom, você gera um monte de exemplos. Aí, qual é a qualidade dessa massa de testes que você gera? Então, o paper é pequenininho e eu acho que 3 das 4 páginas dele é discutindo como você limpa uma massa de dados gerada automaticamente. E o que eles comentaram é que essa massa de dados, se não for limpa, ela introduz ruído ou erros na LLM quando você treina a LLM. Então, essa fase do treinamento de limpeza do que vai ser injetado para o treinamento é bem importante. Isso parece óbvio, mas é difícil de fazer. Eu já vi esse comentário em algum outro desses papers
dizendo que, em vez de usar uma quantidade muito grande de dados, é melhor você se preocupar em ter uma quantidade bem menor de dados, mas que sejam dados significativos, dados sem erro, né? Então, esse PTzinho aqui discute um pouco isso em detalhe. Mas, de resto, eles estão obsoletos. Bom, mais ou menos um ano atrás, o pessoal do Databricks, que não queria ficar atrás, resolveu fazer a mesma brincadeira. Ou seja, pega um modelo linguístico, um modelo que não foi treinado para seguir instruções, e retreina aquele modelo para seguir instruções. Só que a Databricks fez um troço diferente. Ele pediu aos funcionários deles, eles têm uma quantidade grande de funcionários, isso está escrito em algum lugar. Em algum lugar tinha o número de funcionários que eles pediram para gerar esse número, uma quantidade grande de pessoas, e eles conseguiram gerar um dataset de treino de mais ou menos 15 mil registros. O problema desse povo aqui foi outro, é que os exemplos que os funcionários geravam eram muito repetitivos. Então, eles tiveram que limpar um pouco no sentido de evitar repetição, né? E aí retreinaram esse modelo e vendem o serviço de fine-tuning para os clientes. E tem outros, né? Tem um troço chamado Brad Pijama. Aí vocês vão perguntar aqui que isso aqui tem a ver com Llama ou com Alpaca. É que aparentemente tem uma musiquinha que é Llama, 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 Brad Pajama e por aí afora. Então eles aproveitaram essa musiquinha para criar o modelo dele chamado de Brad Pajama. Enfim. Bom, tudo isso que eu falei até agora são as famílias tradicionais e algumas outras coisas que são modelos ou linguísticos, LLMs mesmo, ou chat models, quer dizer, o LLM que foi retreinada para seguir instruções. Só que usar essa tralha toda é um pouco chato. A OpenAI tem na interface dela, ajuda e tal, mas existem frameworks para a gente facilitar o desenvolvimento das aplicações e, mais do que isso, você desenvolver alguma coisa que fique independente da LLM. O que a gente tem usado lá para se distrair é o LangChain. O LangChain tem uma documentação muito boa e tem uma quantidade de exemplos de como você implementa as coisas bastante diversificado. Então, uma das tópicos que eu gostaria que vocês tratassem é o LangChain. A gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a documentação deles é muito grande. O LangChain é muito grande. Então, teria que filtrar o que é possível da documentação do blockchain, filtrar para uma coleção relativamente limitada de exemplos, para a gente não ficar aqui, passar 2 horas, alguém apresentando 350 casos diferentes do uso do blockchain. Não é esse o propósito. O propósito é dar uns exemplos e mostrar as possibilidades de uso do blockchain. Se alguém tiver interesse em alguma aplicação ou outra, vai lá olhar a documentação por aqui é só o pointer. Outra coisa que aparece é o Llama Index, de novo, o Llama, que isso aqui não tem nada a ver com o modelo, né? Daqui a pouco eu vou dizer para que serve isso. Tá. Bom, o LogChain, como eu disse, tem uma documentação vasta, por aqui vocês conseguem começar a usar o LangChain de uma maneira bastante simples, né? E eles oferecem alguns conceitos interessantes. A ideia primeiro programar, isso é uma coisa que eu devia ter falado logo no começo dessa discussão. Programar uma LLM é um negócio meio estranho. Se tem uma área de trabalho, aí vocês podiam imaginar, tá bom, então eu ponho na área de trabalho um programa Python que faz alguma coisa, inclusive chamar uma LLM. Bom, tem jeito de fazer isso, mas não é assim que a banda toca. Vocês olharem os exemplos que estão nessa apresentação, no começo da OpenAI,
os exemplos que estão lá no diário do trabalho, eles não dizem muita coisa. Eles literalmente passam é, instruções para a LMM fazer alguma coisa. Do tipo, olha só, o contexto de você é esse esquema do banco de dados aqui. Eu quero que você traduza de linguagem natural para SQL. E aí você passa a pergunta em inglês ou português e ele vai te traduzir em SQL. Você passa uma outra pergunta, ele já sabe que o contexto é traduzir, então ele traduz para SQL. Há uns meses atrás eu fiz isso à mão por centenas de perguntas, eu estava querendo ver o que estava acontecendo, o modelo não estava funcionando muito bem. Então, pus lá o meu esquema conceitual e saí colocando as perguntas e vendo o SQL que ele gerava. Foi até gozado, porque quando eu comecei a usar o GPT-4, teve uma pergunta lá que era mostre as ordens de serviço atrasadas. Aí o GPT-4 levou tempo para me responder. Bom, para meu espanto, ele respondeu, traduziu para SQL, mas desenhou uma, uma, né, uma agendinha que tinha umas cruzinhas e embaixo tinha, olha, ele está marcado com cruzinha, ordem de serviço atrasada. Então ele gerou, o GPT-4 gerou uma resposta indicativa, visual, da pergunta que eu tinha feito. Eu achei aquilo bonitinho. Depois, quando uma outra questão apareceu algo parecido, ele levou um tempo danado para gerar a figura. Aí eu comecei a ficar chateado, eu desliguei aquele troço. Não me atrapalhe mais, porque eu quero olhar o SQL. Sim, Igor. Professor, sobre essa capacidade do LLM fazer uma consulta via SQL, eu já vi que existe algumas partes, inclusive empresas, que têm o interesse em otimizar os resultados, né, de busca que se tem usando LLM, porque, pelo que eu entendi, ele ainda Hum. não consegue fazer as consultas com a performance e com a exatidão que é 100%, né? Eu acho que está bem longe disso. É, você tem algum contexto sobre isso? Se isso é tópico de pesquisa, ou se já foi resolvido praticamente? Ou... Na- a gente já publicou uns 3 papers sobre isso. É, se você tem interesse nessa área, eu posso te mandar. Mas as ferramentas que traduzem linguagem natural em SQL, a mais a última delas consegue acertar 91% dos testes num benchmark bem conhecido. Aí você vai olhar o benchmark tem algumas peculiaridades que tornam 91% menos interessantes. Então a gente testou num banco de dados real, né? E a gente consegue chegar a 79% de acerto num mix de consultas, onde as consultas que a gente chama de simples já está em 94%, não, 96%, não, peraí, 98%. A gente acerta praticamente todas as consultas simples. As consultas mais complicadas, que envolvem um monte de joins, agregações, não sei o quê, a gente está acertando 68%, o que é bastante razoável se você olhar as consultas. E as consultas médias andam por aí. Consulta média é quando você tem a opção de filtros que a pergunta em linguagem natural acaba sendo complicada porque tem um monte de restrições. Então, a moral da história é converter de linguagem natural para SQL alguma coisa interessante. Ainda não chegou ao fim essa discussão. E você tem que prestar um pouco de atenção, porque esses números todos que eu estou falando é usando o GPT-4. O GPT Uhum. 3.5 é bem pior. O Llama 2 é de uma desgraça. O Llama 2 a gente desistiu de usar. Estamos agora testando com o Code Llama 70B para ver se o resultado é melhor. Então, É, para cada 100 consultas para traduzir no GPT-4, custava uns $30. sim, muito. E, Pois é. é, assim, eu acredito que foi feito fine tuning, né, tunelamento, e deve ter sido usado o RAGs.
Nessa direção, né, usando o LangChain e essas ferramentas, ainda é possível otimizar mais um pouco ou ainda é um problema um pouco em aberto, assim? O LangChain tem três métodos para você gerar SQL embutidos. Os testes que a gente fez foi com o mais simples de todos, SQL Sequential Chain, eu acho o nome do método. É o mais simples de todos, o mais barato de todos. O Agents não funcionou muito bem. E ele tem um intermediário, que eu agora esqueço o nome, que usa Bragg, no seguinte sentido: você tem um dataset com exemplos de linguagem natural, resposta em SQL. Então, você pega esse dataset e, quando o usuário submete a consulta dele, você vai procurar no dataset os exemplos mais próximos ao que o usuário submeteu e passa isso como exemplo. Isso te dá uma melhora de uns 3, 4% no desempenho, ou seja, vale a pena fazer. O diabo é gerar esses pares, consulta, aquela pergunta em linguagem natural, resposta. A gente está usando um dataset sintético desses que tem 90 mil exemplos que são gerados automaticamente pelo GPT, mais ou menos como isso que o Alpaca fez. Tá? Então, é isso que a gente está testando agora, ver o quanto É, mais a gente consegue. professor, uma coisa, esses modelos maiores de 70 bilhões de parâmetros tipo Llama, você não consegue rodar os locais, né? Vocês estão usando a API do Hugging Face para rodar eles? Como é que vocês estão fazendo para rodar os testes? Não, a gente roda direto na API da OpenAI mesmo, usando o LangChain dentro dela. No Tá? caso do GPT, no caso do Llama, você usa... Do Llama, a gente fez localmente lá uma interfacezinha, que a gente joga o Llama, o Code Llama 13B, a gente joga para a placa gráfica Ah, de sim, é uma porque o GPU lá. 70B é enorme. Eu sei que a Não, maioria das 70B GPUs não não. aguenta. Não, 70B não cabe na placa gráfica que a gente Tá, tem. A gente entendi. usa o 13B. Beleza. Mas, por enquanto, os resultados são ruins. Mas Tá. eu gostaria que fossem bons, para me livrar Que do é open GPT. source, né? Sim, com É, certeza. pois é. Então, isso tudo que eu estou comentando agora tem essa ideia do prompt. O prompt é um nome estranho para a área de trabalho. Prompt significa você prompte a pessoa, né? Manda ele fazer. Então, esse prompt em inglês tem esse sentido de prompt the person. Então, é a mesma coisa. O prompt é a LLM. Manda a LLM fazer alguma coisa. Então, não é só a noção de área de trabalho, são aqueles exemplos que eu mostrei do uso do GPT, mas aqueles são bem simples. Então, quando chegar a hora de olhar o LangChain, a gente tem que dar uma espiada como é que é legal a gente programar essas interfaces. É, às vezes até é hilário. Seja gentil com a LLM. Espera aí, que história é essa? Isso aqui é um algoritmo. Por favor, gere o SQL. Meu Deus, será que eu vou ter que escrever programa escrevendo por favor? Mas, enfim, vale a pena, então, olhar o LangChain e discutir um pouco quais são os estilos. Isso é uma quantidade de peças enorme. Quais são os estilos de programação nessas áreas de trabalho que você, na verdade, manda a LLM fazer uma coisa ou outra. Onde é que está a LLM nessa discussão? Aqui é o modelo. Ele chama Large Language Model. Então, em vez de escrever LLM, é simplesmente um modelo. Aí tem umas coisas aqui interessantes, uma delas é a noção de cadeia. Uma chain é simplesmente um encadeamento de prompts pré-especificados. E agente, no sentido de agente mesmo, do professor Luciano. Então, esses são conceitos interessantes que tem dentro do LangChain que vale a pena a gente dar uma espiadinha e pegar aí um exemplo ou outro, pode ser a própria geração de SQL. Alguns desses papers para geração de SQL, eles criam uns prompts bem complicados, muito complicados e caros, né? Acaba sendo caro no sentido de dólar da palavra e caro no sentido de levar muito tempo. Então tem que tomar um pouco de cuidado para não ser criativo demais e depois levar uma eternidade para aquele troço ficar pensando. Professor, Bom, tem uma área de estudo chamada engenharia de prompts, né? Que estuda é essa parte de exatamente isso. geração de prompts. Tem um zilhão de papers sobre isso. Eu estava estudando um pouco sobre, tipo, como fazer, tipo,
qual a qualidade de resposta em um tiro de zero, né? Tipo, um único Zero shot. envio, zero shot, enfim, e multiple shots. E aí é muito interessante porque eles fazem esse estudo avaliativo muito legal sobre essa área de engenharia de prompts. Uhum. Vamos ver, dependendo do número de alunos que a gente acaba estabilizando, a gente pode separar esse assunto do, do, né, do LangFace, do LangChain, e colocar a engenharia de prompt como uma coisa separada. Agora depende do número de alunos que a gente tem. Bom, o Llama Index é um negócio bem interessante. A gente já falou um monte de vezes que você treina a LLM e ela fica meio que congelada com aquela informação. Se você de tempos em tempos tiver que retreinar a LLM, você não evita esse problema, você simplesmente anda aos saltos. Como é o caso do GPT-4. O GPT-4 foi retreinado, sim, foi retreinado, mas ele foi congelado de novo. Agora, se você tiver uma coleção de documentos, sei lá, 2 milhões de documentos, ou até nem precisa de 2 milhões de documentos, as 15 mil teses e dissertações ali na biblioteca digital do Maxim, como é que eu injeto essa informação para a LLM? Ela não foi treinada para isso, ela nunca viu aqueles documentos. Nem você vai conseguir pegar 15 mil teses e jogar na área de prompt. Pode ser até que você chegue uma hora que você tem um modelo desses tão poderoso que você possa colocar na área de prompt, mas isso provavelmente não vai dar muito certo, porque o LLM vai acabar se perdendo com esses dados adicionais. Uma outra maneira de você fazer isso é picotar esses documentos. Pega as 15 mil teses, picota as teses todas, tokeniza as teses, né? E guarda isso num vector store. E depois, quando chegar alguma pergunta, se faz a mesma coisa, picota a pergunta, transforma em vetores, vai no vector store e pergunta o que é mais parecido com aquilo que o usuário submeteu e traz aqueles documentos. Na verdade, não é o documento inteiro, já é simplesmente a vetorização do documento e manda para a LLM essa informação adicional. Então, o que o Llama Index te ajuda é nesse ciclo de você injetar informação adicional na LLM, simplesmente picotando os teus documentos. O Llama Index é bem interessante. Eles têm uma maneira bem interessante de você criar esses índices. Os índices podem ser hierárquicos e por aí afora. Então, no fundo, é uma ideia interessante. Tá? Então, vale a pena a gente dar uma espiadinha no Llama Index desse ponto de vista. Isso aqui é uma ferramenta para a gente injetar informação adicional num processo de dedução, não, num processo de resposta gerada pela LLM. Isso aqui é bem diferente do Llama Index, né? Esse troço é do LangChain. O LangChain é um framework, um negócio para facilitar o uso de LLMs com esses conceitos básicos. O Llama Index é um negócio completamente diferente. Ele é simplesmente um método de indexação sofisticado, com uma interface apropriada para ser usada por um prompt de uma LLM, mas ele não passa disso. Então, é outra coisa diferente. E ele pode ser visto de outra forma como um front-end para vectors stores. A interface dele aceita uma quantidade bem grande de vector stores, pelo menos os mais populares que eu ouvi falar, estão todos eles presentes aqui. Tá? Bom, a documentação do Llama Index também é bastante boa. Tem que selecionar alguma coisa para a gente trabalhar. Inicial, alguém me perguntou sobre a história do chatbots. Tem um exemplinho aqui de como você usa o Llama Index para criar um chatbot, mas exemplos como esse aqui tem aos montes. Eu tenho dezenas de papers sobre como criar o seu chatbot. O problema da minha dezena de papers é que elas ficam obsoletas. Eu tenho que filtrar os papers que eu tenho e colocar os mais importantes e os mais recentes. Por isso que eu não coloquei para vocês
nenhuma documentação adicional. Ano passado eu repeti do primeiro para o segundo semestre, a documentação do primeiro semestre eu repeti no segundo. Dessa vez eu resolvi fazer diferente, não vou repetir coisa nenhuma. À medida que forem aparecendo os tópicos, eu filtro e coloco lá, que não fica uma bagunça enorme de documentos que uns são obsoletos e não são interessantes, outros são obsoletos, mas interessantes, enfim. Bom, para completar, tem muito mais assunto dessa história de LLM, obviamente. Alguém aí lembrou da história de engenharia de prompt, esse é um, mas tem outros assuntos completamente diferentes, né? Fazer watermarking de documentos gerados por LLM. Na verdade, de uma maneira geral, como é que você vai distinguir algum objeto, seja ele texto, ou imagem, ou vídeo, gerado por uma dessas ferramentas, de algo que foi gerado por um ser humano? Tá? Então, tem papers sobre essa coisa do que. E papers de benchmarks de LLM existem aos montes. Mas tem um assunto que eu queria terminar a aula de hoje, que é mais assim filosófico do que qualquer outra coisa. Logo que foi publicado o GPT-4, março do ano passado, desculpe, março de 2000, março do ano passado, praticamente um ano atrás, o pessoal começou o pessoal, eu vou dizer para vocês quem são, começou a pedir para eles pararem de produzir modelos cada vez mais avançados, porque a gente não sabia onde é que isso ia dar. Então, toda essa discussão da comunidade europeia, daqui do Brasil, dos Estados Unidos, sobre regulamentar a inteligência artificial, tem a ver com essa explosão do final de 2022, que resultou nessa petição. Então, um ano atrás, tinha mais ou menos 27.500 assinaturas. Vocês podem entrar aqui e assinar se quiserem. Aí eu fui olhar o que aconteceu. Bom, primeiro, quem são os signatários dessa história? Então, eu peguei o começo da lista. Esse primeiro sujeito da lista aqui, ele é coautor do livro fundamental de Deep Learning. Um livro do MIT de Deep Learning tem 3 autores. O Benjo é um deles. Esse cara tem uma quantidade de citações completamente absurda. Se vocês pegarem o nome dele e colocarem lá no Google Scholar, vocês vão ficar pasmos com o número de citações dele. É coisa quase, acho que quase 1 milhão de citações. Então, não é qualquer um que encabeça essa lista de assinaturas. Bom, tem o Elon Musk aqui, que ninguém se importa com ele, o cara da Apple, e tem um sujeito aqui que é bem interessante, o Harari. O Harari tem um livro sobre história da humanidade, uma coisa assim, e que é interessantíssimo. Esse livro do Harari, que é o best-seller dele, vale a pena ler. Sapiens. Qual é? É o Homo Deus e o Sapiens. É Sapiens, né? É Sapiens, isso. Sapiens, Sapiens, é. Isso. Eu não vou contar para vocês, mas na segunda ou na primeira página desse livro eu levei um susto. Tá? Leiam esse livro. Esse livro é extremamente interessante. Tá? Vocês vão ter uma pergunta logo na primeira página dele que você diz: caramba, eu nunca pensei nisso. E isso é uma coisa super interessante. Não vou dizer o que é. Tá? Então, quem assina essa lista não é qualquer um. Tirando esses caras aqui da indústria, é um professor que provavelmente é um dos mais importantes da área, e um filósofo, professor de história, antropólogo, sei lá como é que você pode chamar o Harari, que eu diria, uma pessoa bem respeitada. Tá? Então, isso aqui foi um ano atrás. Bom, de lá para cá, o número de assinaturas não aumentou muito, não. Vocês olham de lá para cá, isso aqui é 27, né? 27.500, mais umas 6.000 assinaturas. Mais ou menos 6.000 assinaturas em um ano. Então, eu acho que o pessoal desistiu de pedir para parar o desenvolvimento, mas porque não tem como.
Isso é uma competição da Google com a Microsoft, e agora a Amazon vai entrar, e por aí afora. Então, isso é briga de gigantes. Não adianta você dizer para parar, porque a discussão é como se há há um século passado, 100 anos atrás, você pedisse a Ford para não produzir automóveis porque eles poluíam o mundo. E aí a GM continuasse produzindo automóveis. Não vai acontecer, né? Então é isso que a gente está vendo aqui. Vale pelo esforço, mas é uma coisa quixotesca. Um exemplo interessante disso, na Primeira Guerra Mundial, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, tinha um movimento pacifista. Esse movimento pacifista tinha algumas figuras socialites, né, algumas figuras muito conhecidas da época, inclusive o Bertrand Russell, filósofo que é um dos meus favoritos. Os livros dele são sempre uma delícia para ler. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, o movimento pacifista era muito forte e atraía mentes importantes da época. O que aconteceu? Nada. Explodiu a Primeira Guerra Mundial do mesmo jeito. A propósito, o Russell, na Segunda Guerra Mundial, era a favor da Inglaterra entrar na guerra. E ele percebia o perigo que era, ele, muita gente, né, o perigo que era a ascensão do nazifascismo. Então, a história de ter alguma pessoa importante encabeçando um movimento quixotesco não quer dizer que o movimento ande para frente. Na verdade, andou muito pouco. Tá? Bom, aí a gente pergunta, poxa vida, essa confusão toda em cima do ChatGPT é uma coisa interessante, mas não é novidade. Há muito tempo atrás, mais ou menos, na verdade, 60 anos atrás, esse sujeito aqui, o Weizenbaum, eu fui aluno do Weizenbaum. O Weizenbaum é uma pessoa importante. A inteligência artificial começou no MIT AI Lab. Um dos fundadores do laboratório foi o Weizenbaum. Ele ficou tão desiludido que saiu da área. E a desilusão dele tem a ver com esse protótipozinho que ele fez. Ele escreveu um protótipozinho chamado Doctor. Era simplesmente um programinha em Lisp, aliás, nem Lisp era, porque não tinha compilador de Lisp. Então, ele fez um compilador de um subset do Lisp e escreveu o Doctor. O Doctor não era nada. Ele simplesmente pegava uma frase e escolhia uma palavra daquela frase, segundo algum critério, e mandava você fazer uma outra frase com aquela palavra. Era só isso. Considerando que isso foi 60 anos atrás, e não existia compilador de Lisp, fazer esse programa do Weizenbaum, pelo Weizenbaum, uma pessoa sozinha, não tinha um monte de alunos para trabalhar para ele, foi uma coisa bem interessante. Aí o Weizenbaum chegou a um ponto que ele disse: espera aí, mas eu preciso de exemplos dessas sentenças que eu vou colocar aqui no meu doctor. O que ele fez? Pegou um livro de psicanálise que era muito popular na época e começou a tirar do livro os diálogos típicos dos psicanalistas. Então ele colocou dentro do doctor os diálogos típicos de um psicanalista que estavam explícitos no livro, como se você fosse um livro, uma espécie de manual do psicanalista. E chamou esse programa novo dele de Eliza. Eliza, em homenagem àquele personagem do, acho que é My Fair Lady, né? Sei lá, um musical desses que a Eliza era uma pessoa quase analfabeta e um professor apostou que ele conseguia fazer a Eliza falar inglês bem. Isso aí é uma coisa famosa. Então ele fez o Eliza e mostrou como é que a Eliza funciona. Só que a Eliza foi o maior sucesso. De tal ponto, isso tem no livro do Weizenbaum, que a secretária dele na época queria usar o Eliza sem que ninguém estivesse na sala, como se ela estivesse falando com o psicanalista dela. E o que o Eliza fazia? Nada. Ele dizia assim: poxa, mas a minha mãe é uma chata. Mãe, fale-me mais da sua mãe. Exatamente como um psicanalista faria. Maior sucesso. Aí o Weizenbaum ficou furioso com
uso de um programa que ele sabia que era extremamente bobo e que as pessoas começavam a achar que o programa tinha um comportamento humano. E aí escreveu esse livro, aqui, ó, Computer Powered Human Reason. Eu tenho esse livro na minha estante da informática. O livro é bastante interessante. Mas, no final, o que o Weizenbaum conclui é que é o seguinte, é o que está escrito aqui em inglês, né? Ah, eu vou traduzir de uma forma um pouco mais livre para fazer um pouco mais sentido. Então, o que o Weizenbaum ficou desiludido e que forçou ele a escrever o livro é que dar uma visão antropomórfica para programadores ou para computadores é uma redução no sentido de uma menosprezar. Então, deixa eu traduzir aqui. Dar uma visão antropomórfica de computadores é menosprezar o ser humano e qualquer forma de vida para aquele, sobre esse ponto de vista. Quer dizer, a complexidade do ser humano, o argumento dele é a complexidade do ser humano da vida em geral é de tal forma que qualquer coisa que a gente faça no computador não tem nem sentido. Aí eu coloquei essa figurinha aqui para vocês terem uma ideia. O Homo sapiens está aqui em cima. O Homo sapiens é uma das últimas coisas nessa linha do tempo aqui. Você vai para 4 milhões e meio de anos para trás. 4 milhões e meio de anos foi quando a Terra foi formada. Mais ou menos quase 4 milhões de anos, a Terra começou a esfriar e o argumento é que a primeira forma de vida apareceu assim que a Terra começou a esfriar. Então, tem uns 4 milhões de anos que a Terra suporta vida. E o aparecimento do Homo sapiens é só um detalhe aqui no finalzinho, né? O Australopithecus, esse Ardipithecus, a história desse fóssil aqui é bem interessante. O Ardipithecus é coisa de... Peraí, deixa eu ver aqui. O Ardipithecus é coisa de 4 milhões e meio de anos atrás. O Australopithecus afarensis é mais ou menos 3 milhões e pouco de anos atrás. E esse aqui são hominídeos. Tem um outro fóssil mais antigo que o Ardipithecus, esse Chassadensis aqui. A história do Ardipithecus é bem interessante. Eles levaram 10 anos para publicar não a descoberta, mas publicar a interpretação do fóssil que eles acharam. E o fóssil era uma ossada muito incompleta, mas tinha um pedaço do pé. E o argumento mais interessante, e que leva o nome Ramidos aqui, é que eles argumentam que o Ardipithecus era uma transição entre os macacos que viviam nas árvores e os homens que andavam na superfície, que andavam no chão, né? O Australopithecus afarensis, esse aqui já tinha características humanas de andar no chão. E aí, qual é a grande novidade? Bom, uma coisa que eu não sabia, um único hominídeo, ou chimpanzé, o nome, um único espécie da família dos chimpanzés, gorilas, homens, etc. e tal, que anda com o dedo do pé para frente é o homem. Então, o chimpanzé tem o dedo do pé assim, meio para o lado para poder se agarrar melhor os hominídeos, que são a sua família, eles têm o dedo do pé para frente. E o Ardipithecus tinha o dedo do pé para o lado, mas outras características humanas. Então, essa evolução aqui, que é muito interessante da gente ler, o Homo sapiens está só aqui no final. Esse aqui é o Homo sapiens. Então, você vai me dizer que esse troço que levou milhões de anos para evoluir, a gente pode comparar o computador a isso? O argumento do Weizenbaum é: gente, vocês estão malucos. E, na verdade, um dos grandes problemas, o primeiro problema, o problema maior da inteligência artificial, é exatamente se chamar inteligência artificial. Não tem nada de inteligência. É um algoritmo cada vez maior, uma rede, um transformer, ou qualquer outra coisa.
mas não deixa de ser um transformer. Não tem nada a ver, nem próximo, nem minimamente ou remotamente próximo do que é capaz da natureza ter levado o homem até onde é o ponto que ele está. Bom, tá bom. Então, esquece a inteligência artificial. A gente tem uma outra pergunta para completar aqui a discussão, mais interessante, talvez mais precisa, né? Será que aquilo que o ChatGPT faz, ou qualquer um desses modelos produzem, um trabalho criativo? Essa não é uma pergunta simples, né? Num primeiro momento, vocês podem dizer, não, não é trabalho criativo, porque o ChatGPT, a única coisa que faz dada uma sequência de tokens, produzir o próximo token mais provável. Então, ele simplesmente produz concatenação de texto. Aquela resposta do Dom Pedro I lá do Perplexity, inclusive eles dizem de onde o texto saiu, a proveniência do texto, né? Então, no fundo, vocês podem dizer, não, nada disso é criativo, porque isso aqui é simplesmente por concatenação de texto da web. Aí a conclusão seguinte é que a apresentação que nós estamos discutindo aqui também não é nada criativo, porque ela pura e simplesmente uma concatenação de coisas que eu achei pela web, o que é absoluta verdade, né? Essa apresentação é simplesmente concatenação de coisas para a gente dar uma organizada no que a gente vai fazer, não tem nada de criativo. Então a gente pode chegar à conclusão de que o ChatGPT não produz um trabalho criativo. Mas isso também não é uma boa resposta, porque a pergunta é o que é um trabalho criativo? Isso é uma pergunta complicada de responder. Aí eu fui procurar Google, Creative Work. Por incrível que pareça, existe uma definição de Creative Work na Wikipedia. Então, essa aqui é a definição de Creative Work. Por que Creative Work é importante você definir? Por causa de plágio. Então, se você diz, essa música é plágio da outra. Por que isso é importante? Porque, supostamente, criar música é uma atividade criativa. E se outra pessoa fez alguma coisa muito próxima da sua música, é muito pouco provável que ela não tenha copiado de você, porque o trabalho criativo normalmente envolve alguma coisa diferente, né? Então tem essa definição aqui de creative work que eu achei hilário, né? Primeiro tem a noção de mindset. Então, que diabo de história é essa, né? Mindset. Né? Eu estou disposto mentalmente a fazer um trabalho criativo. Agora, no final aqui é um pouco mais interessante que esse trabalho criativo tem um grande grau de arbitrariedade, de tal forma que é impossível ou improvável que duas pessoas possam produzir trabalhos muito semelhantes. Parece meio ridículo essa definição, e como definição ela é terrível, mas essa definição é a definição que se usa na Inglaterra quando há uma discussão de plágio. Isso aqui é tirado da lei inglesa que governa a ideia de plágio. Então, isso aqui não é algo para se levar na brincadeira, isso é uma coisa bem séria, né? Eu coloquei aqui human beings, né, no seguinte sentido, né? Será que o trabalho criativo, esse trabalho criativo, não pode ser do ChatGPT? Porque trabalho criativo, segundo essa definição, envolve mindset, envolve pessoas, significa que, no fundo, o trabalho criativo é alguma coisa prerrogativa do ser humano, né? Um ser humano que é capaz de trabalho criativo, portanto, o ChatGPT não é. Aí vem uma outra confusão, né? Ser humano, que diabo de coisa é essa aqui, né? Ser humano, para a gente, parece ser o final da linha aqui, né? O Homo sapiens sapiens. Leia o livro do Harari, né? Aí teve uma discussão interessante, né? E trabalho criativo é uma prerrogativa do Homo sapiens sapiens, então, se isso aqui é verdade, nessa primeira afirmação, então o ChatGPT não é um trabalho criativo, não porque ele simplesmente concatenou frases, mas porque ele não foi um trabalho de seres humanos nesse sentido aqui. Tá bom? Bom, acontece que há tempos atrás
onde tempos atrás foi em 1868, um, um grande proprietário de terras na Espanha descobriu Altamira. Isso aqui é uma caverna nas terras dele. E esse pessoa, ele não era uma pessoa inculta, ele era uma pessoa bastante culta. Quando ele descobriu a caverna, que ele começou a olhar, ele começou a ficar preocupado. Olha só, isso aqui não é uma caverna qualquer. Tinha sinais de ocupações muito remotas. E aí ele descobriu que esses desenhos aqui na caverna de Altamira. A caverna de Altamira tem desenhos tão interessantes quanto as cavernas lá do sudoeste da França. Tá? Bom, esse Modesto Bilos aqui, numa certa ocasião, convidou os escolas da época, que estavam em Lisboa, numa convenção de paleontologia, a visitar a caverna para ver o que era aquilo que ele tinha descoberto. Eles se recusaram. Não, isso aqui é uma falsificação grosseira, besteira, isso aqui não é possível que esses desenhos, que são bastante razoáveis, eu pelo menos não conseguiria fazer coisa melhor, sejam tão antigos assim. E aí alguém publicou um estudo sobre esses desenhos aqui, atribuindo esses desenhos ao homem pré-histórico, né? Antes do homem sapiens sapiens. E essa pessoa foi vilipendiada, dizendo que não era possível um homem da caverna produzir arte, porque a arte já era prerrogativa do ser humano. Essa controvérsia absurda hoje em dia continua até a virada do século, quer dizer, 40 anos depois, porque só na virada do século é que eles começaram a descobrir na França outras cavernas com manifestações artísticas tão antigas quanto essa. É difícil datar essas pinturas, mas a pintura mais antiga que tem em Altamira é da ordem de 36 mil anos atrás. Aqui é um homem da caverna mesmo, não um homem sapiens sapiens, fazendo arte. Então, arte, trabalho artístico, criativo, não é prerrogativa do ser humano Homo sapiens sapiens. Tá? Tá aqui um exemplo. E essa não é o exemplo mais antigo. Existe um desenho na. Isso aqui é na. Onde é que é isso? Na Indonésia, de alguma coisa que parece um porco. Eu, na verdade, não conseguiria fazer um desenho muito melhor do que esse, não. E isso aqui eles conseguiram datar por causa da tinta aqui, eles conseguiram datar por carbono como sendo um desenho de 45 mil anos atrás. Bem mais velho do que as coisas de Altamira, bem mais velho do que as coisas do sudoeste da França, daquelas cavernas que tem por lá. Então, certamente, trabalho criativo não é prerrogativa do ser humano. Onde é que eu quero chegar é que todas as respostas que você pode fazer, que são perguntas não muito triviais, a resposta é complicada. Não, o ChatGPT não é trabalho criativo, ele simplesmente concatena coisas. Mas se você vê um monte de trabalhos criativos por aí, você fica abismado da mediocridade que eles são, uma concatenação de coisas obsoletas. A ideia de trabalho criativo, do ponto de vista bem formal, porque por trás disso tem todo o problema de copyright, a resposta que se dá aqui nessa definição da lei inglesa é muito, muito difícil da gente formalizar, né? Então fica difícil a gente dizer o que é trabalho criativo. E dizer que trabalho criativo é prerrogativa de seres humanos, você pode cair nessa falácia daí. Então dizer que o ChatGPT ou qualquer LLM não é capaz de produzir trabalho criativo, a gente vai ter que mudar essa definição aqui substancialmente para separar o que é trabalho criativo no sentido do humano da palavra do que é trabalho criativo no sentido ChatGPT da vida. Bom, isso seria só para a gente gastar um tempinho dizendo que tem uma discussão bastante grande no âmbito da professora Clarice e do professor Edgar Lira, aqui na PUC,
acerca de problemas éticos, problemas cognitivos, etc. e tal, em torno desse uso mais recente de inteligência artificial. E são perguntas extremamente complicadas da gente responder e caem nesses detalhes técnicos, afinal de contas, o que é trabalho criativo, por aí afora. Esse curso passa ao largo disso. Eu só estou preocupado com o que os algoritmos fazem e o que a gente é capaz de fazer com os algoritmos. Não entro em nenhum mérito estético, ético ou o que quer que seja, mas se vocês estiverem interessados nesse assunto, eu posso dar os ponteiros do grupo de trabalho lá da professora Clarice e do professor Edgar, ou vocês mesmos entrem em contato com ela. Alguns de vocês eu sei que conhecem a professora Clarice. Bom, falei demais hoje, daqui a pouco, daqui a 15 minutos, tem a posse do novo diretor da informática, que deve ter na 511, né, Furtado? E eu acho que não sei o que vai haver depois. Nós temos novo diretor. Bom, obrigado a vocês. Boa tarde. Deixa eu trabalhar para o professor Furtado, senão ele vai me cobrar daqui a 5 minutos. Exato. Juro que eu faço agora. Concluding remarks, please. Tá bom. Tchau, gente. Professor, Quem está falando? é Felipe. Oi, É, Felipe. eu tenho dado meio que, por fim de trabalho, eu tenho pesquisado um pouco sobre geração multimodal Uhum. e eu cheguei a ver um pouco alguns artigos mencionando LMMs, que é Large Multimodal Models. Ah, tá. O pessoal do Stanford chama isso de modelos fundacionais, foundational models. Isso é um negócio interessante, mas no fundo, tudo viram vetores, né? Sim. Aí você faz o que quiser com os vetores. Mas se estiver interessado nisso, seleciona para apresentar. Aqui a nossa discussão é bem aberta. A única limitação nossa é tempo, né? Isso. Mas se você quiser propor alguma coisa nesse sentido, você me diz quais são as referências e a gente arruma um tempinho para você apresentar. Você tem alguma referência desse assunto em si que você Olha, conhece? eu já andei olhando isso, mas só que as referências que eu tenho são de 2019, não, peraí, 2022, 2021. São referências mais antigas. Sim, Mas se sim. você mergulhar no Gemini ou qualquer outra coisa, você pode por ali tentar ver alguma coisa multimodal. O semestre Dentro passado, dentro dentro do da Gemini arquitetura, tem, dentro da né? arquitetura da OpenAI eu já vi algumas coisas. Tem o Vision Tem do GPT, tem o isso. DALL-E, tem... Todos eles estão correndo atrás da mesma coisa. Mas então, enfim, o que você pode fazer é aproveitar, não sei que grupo que você está, se é que você está em algum grupo. 6. Seis, o que é? RAGs e Fine Tuning de LLMs. Hum, Mas eu tenho esses, visto algumas coisas de RAGs com multimodalidade, enfim, pode ser então uma... pronto. Ó. Pega por aí e mostra pra gente. Não, beleza, professor. Tá bom? Beleza, tá Tá. bom. Obrigado. Professor, como é que eu faço para escolher um grupo? É, eu posso enviar e-mail depois? Não, eu posso enviar o e-mail depois para. Eu prefiro que você me envie um e-mail. Eu ia brincar com você dizendo, pega um dado, joga e eu quanto dá. Tudo bem. Todos esses assuntos são muito interessantes. Assunto é o que não falta. O mais interessante aqui é você descobrir com quem você iria trabalhar, né? Vocês, não sei se, provavelmente vocês não conhecem uns aos outros. Esse é um problema do Zoom. Uma hora dessa, acho que eu vou comprar um monte de pão de queijo e convidar vocês para comer pão de queijo lá na informática, pelo menos para vocês conhecerem, né? Não, sim, Então, sim. Eu gostei bastante do. Acho que é Leng Cheng, eu acho que fala. isso é Mas, super útil. então, acho que eu posso ficar nesse grupo, porque eu não sei se tem alguém ou se vai. Não sei se algum grupo vai ser. Peraí, Todos vão ser Só tem preenchidos ou eu. não. Tem você? Ah, tudo bem. peraí, Só tem eu. calminha. Deixa eu me achar de novo aqui. É,
Peraí, só um minuto. Onde é que a gente está? Eu compartilhei alguma coisa? Não, compartilhei. Ah, essa. Não sei mais o que eu compartilhei. Deixa eu começar de novo. Peraí. Só mais um minutinho para a gente depois ir lá para a informática. Bem, Ai, ai. Só um segundo. Peraí, deixa eu achar de novo aqui. Pronto, já achei o planejamento. Aí eu vou começar de novo aqui. Opa,